Eu estou dando aula há 30 anos, sei lá quanto tempo, e eu vejo que esse problema da desaculturação chega a aterrorizar as pessoas. Né? Eu digo, se você vai aprender algo, você vai aprender algo que os outros não sabem. Portanto, você já está diferente deles. Quer dizer, Hugo São Vitor dizia, não é possível ensinar nada a um aluno que tem saudade da cabaninha onde ele nasceu. Então, se você vai aprender, você está se desaculturando, você já está num outro meio social e não é possível você conservar os mesmos amigos de sempre, porque amigos são aqueles que querem o que você quer e rejeitam o que você rejeita. Se você aprendeu, você passou a querer outras coisas, então automaticamente você está fora daquele meio. Mas por que conservá-lo? Pela dificuldade de pular da camada 4 para a 5. Eu preciso do reconforto, do apoio dos meus amigos, preciso que todo mundo goste de mim, tá certo? Ou, ao contrário, eu vejo até algum encanto em eu ficar sozinho e ter que vencer as coisas por mim mesmo. Quer dizer, estou na 4 ou estou na 5. Né? Então, esta recusa de mudar de camada, ela é, por sua vez, um efeito do estacionamento das pessoas na camada 4. Então, entende? Essas coisas elas vão se complicando, ao ponto de se tornar insolúveis. Né? Então, eu às vezes pergunto meus amigos, quantos amigos você acha que eu perdi ao longo da vida? Milhares e milhares e milhares. Não dá para contar. Porque o percurso da sua evolução interior você percorre sozinho. Existem pessoas que percorrem as mesmas etapas e podem mais ou menos entender o que está acontecendo com você. Os outros não vão entender. Né? Se você encontra, por exemplo, um amigo e ele nota que você tem algo a mais que não tinha antes, ele pode querer ter também. Mas ele pode se sentir intimidado e rejeitar você. Isso é inteiramente normal. Quer dizer, o próprio termo desaculturação, vocês procurem qualquer manual de sociologia, antropologia, psicologia social, vocês vão ver que a desaculturação é um fenômeno constante. Quer dizer, nós estamos a toda hora abandonando quadros de referência culturais e adquirindo outros. Então, você imagina se é possível, por exemplo, né, o garoto que saiu da escola primária e entrou no ginásio e ele quer conservar a mesma referência dos amiguinhos com que ele, sei lá, brincava de montar casinha quando era pequeno. Não é simples, não é possível. Né? Também não é possível esperar que todas as pessoas evoluam junto conosco. Né? Então, mas eu vejo que na sociedade brasileira isso assume as dimensões de uma tragédia. Né? Também o fato de que os jovens esperam que seus pais os compreendam. Né? Pois ele começa a assistir a minha aula, adquirir umas outras ideias, etc. Ele lá quer convencer o pai e a mãe. Eu digo, mas escuta, mas você é um gênio da pedagogia. Né? Você mal está aprendendo o negócio. Né? E você já quer ensinar para uma pessoa que tem o dobro da sua idade. Né? E que não tem base nenhuma para aprender isso. Para fazer isso, eu teria dificuldade para fazer. Se você trouxer seu pai e sua mãe aqui, eu vou ter dificuldade para ensinar eles. Agora você quer ensinar? Né? Então, você querer que todo mundo acompanhe a sua evolução é uma reação de camada 4. E realmente não é possível você crescer existencialmente, psicologicamente, intelectualmente, sem você abandonar pessoas para trás. Né? O desejo de não sair daquele meio afetivo inicial, ele não é só um fator sociológico, ele entra dentro da pessoa e faz com que ela se apegue a emoções rotineiras, né? E queira repeti-las eternamente em vez de se abrir a novas. Então, isso quer dizer que aí você cria uma especial relação com o passado. É que o passado não passa. Né? E quando o passado não passa, você está com um sintoma igualzinho de se tivesse maconhado. Porque a maconha cria isso. A maconha faz o sujeito vivenciar o passado como se fosse presente. Então o tempo não passa. O problema é que ele teve 30 anos atrás, para ele ainda estão doendo. Aposto que tem um outro lá que nem lembra, né? Você vê o Lula, quando ele fala da infância dele de menino pobre no Nordeste, ele chora. Né? Agora,
às vezes eu penso isso, eu estudei o negócio do Stanislavski, né? Então tento me colocar na posição do sujeito, imaginar eu chorando de dó dos meus sofrimentos na infância, né? Eu simplesmente não consigo, eu não sei o que é isso. Eu posso tentar imitar, mas não é uma coisa real para mim. Por quê? Porque depois disso eu tive problemas tão maiores, né, que aparentemente o Lula não teve. Então, o apego a um meio social e ao apoio desse meio social é também o apego ao seu passado. E não tem coisa mais neurotizante do que o apego ao passado. Né? Na Bíblia está escrito assim: o que passou morreu. Portanto, vamos dizer, isso é uma lei universal. Isso foi Deus que decretou. Né? Não tem volta. Né? E se não tem volta, não pode ter o peso atual que tinha no instante que aconteceu. Não é isso? Então quer dizer que outra condição básica para você transpor as camadas é a capacidade de esquecer. Né? Esquecer que na verdade é perdoar. Não é isso? Mas aí até eu coloquei uma notinha no Facebook dizendo o seguinte, que a maior parte das pessoas tem muita dificuldade de sofrer as amarguras da vida sem procurar um culpado entre as pessoas mais próximas. Não é isso? O que estraga as relações próximas e aumenta o número de sofrimento. Não? Então, você aceitar o sofrimento como uma coisa natural. Não foi ninguém que fez, não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi a sociedade, simplesmente a vida é assim. A vida nesse planeta ela é deficiente mesmo. Né? Então, a travessia das camadas implica a adoção de uma atitude dinâmica e criadora em relação ao seu passado. Quer dizer, cada ato seu do presente modifica o significado que o passado tem para você. E vamos dizer, essa é uma tecnologia absolutamente fundamental para a formação da personalidade. Né? Isso quer dizer, você não precisa apagar tudo da sua memória. Quando eu digo esquecimento, é o esquecimento afetivo, não o esquecimento intelectual. Né? Você fazer com que certas experiências vividas no passado comecem a significar outra coisa para você, porque você tomou novas atitudes com relação ao presente. Então, aquela lembrança começa a atuar em você de uma outra maneira. Né? Então, você está permanentemente, vamos dizer, mudando a sua consciência do passado e, de preferência, atenuando o peso que ela teve. Você vai passando isso da esfera, vamos dizer, emocional para uma esfera mais intelectual. Sem isso, simplesmente não é possível passar de camada nenhuma para camada nenhuma. Não é isso? Mas precisa ver também que existe o estímulo do meio social para isso. Não é isso? Por exemplo, pessoas que vêm cobrar de você coisas que você fez 20, ou 30, ou 40 anos atrás, aquele negócio do irmão que chega para você e fala: o papai gostava mais de você do que de mim. Né? Vocês nunca viram isso? Tem alguma família que não tem isso? Então, isso é um elemento regressivo, tá certo? E a resposta mais certa é: olha, eu não lembro. Eu não sei. Não é isso? Então, ou, vamos dizer, pessoas que você ofendeu ou magoou no passado, se isso te pesa, você tem que se livrar disso o mais rápido possível. Faça alguma coisa. Existem coisas que você não pode consertar mais. Né? Mas o peso emocional delas tem de mudar. Por exemplo, uma vez um sujeito me deu, um médico em São Paulo me deu os originais de um livro para eu corrigir para ele, fazer uma edição de texto. E eu perdi o raio do original. E o autor já morreu. Isso não tem conserto nunca mais. Então, muito bem. O que fazer? Você ficar a vida inteira no meia culpa, minha máxima culpa? Não, eu já fiz a minha máxima culpa lá na igreja e não vou ficar fazendo de novo aqui. É isso? Então você tem que superar isso aí. Né? Você tem que superar de tal modo de dizer, eu não sou mais aquela pessoa. Quer dizer, eu não prestava, eu era um irresponsável e, porém, acabou. Quer dizer, você usar esta própria vergonha que você tem daquilo como uma garantia de que você não vai voltar mais àquilo. Mas
é a garantia que se torna o centro, não a recordação da vergonha. A vergonha tem que sumir e sobrar somente, vamos dizer, o peso, a força da nova atitude assumida. O que significa que os seus erros, seus pecados do passado deixam de ter deixam de ser um fetiche para você e se tornam elementos naturais do seu aprendizado. Diga. Do ponto de vista religioso, isso é o verdadeiro arrependimento. Você Sim. muda de direção e não fica assim remoendo, porque eles têm Claro. uma tendência. A diferença entre o arrependimento e o remorso, né? O remorso é remorder-se, quer dizer que a ferida está doendo, você vai lá e morde mais um pouco para doer mais um pouco. Você pode fazer isso até, vamos dizer, de vingança das pessoas. Olha como eu estou sofrendo, a culpa é sua. Então, tudo isto, vamos dizer, todos esses fatores, vamos dizer, eles são de um peso extraordinário numa sociedade de camada 4. E isso tudo pode tornar a vida do sujeito um inferno. Também você veja, é natural que pessoas que não gostam de você tentem tratar o seu passado como se fosse presente. Eu tenho uma série de profissionais fazendo isso, tem os Velasco, Mira Macedo. Fala, você, 40 anos atrás você fez isso. Fala, eu não lembro direito, nem sabia. Então, aquela situação já morreu, aquela pessoa já morreu, o outro falou, eu não vou responder por coisas que já passaram. Não é isso? Agora, isso aí algumas pessoas trazem o seu passado de volta porque é o passado delas também. Elas querem uma compensação emocional. O caso do irmão que disse, papai gostava mais de você do que de mim. E tem outras pessoas que já fazem sacanagem mesmo, entende? Para tentar neutralizar os efeitos da sua evolução e fazer você voltar a uma situação que, se você não puder resolver na ocasião, muito menos pode resolver agora. Não é isso? Então, tudo isso, vamos dizer, é muito comum, e eu nunca estranhei que aparecessem pessoas fazendo isso com a minha vida. Por quê? Porque é uma sociedade de camada 4. Né? E os indivíduos realmente eles acham que me falando de coisa do meu passado, eles vão acabar comigo. Vão tirar minha segurança, etc, etc. Eles acreditam realmente nisso. Por quê? Porque eles são assim. Então, é a ideia maligna da justificação da vida. Nenhuma vida humana é justificável. Isso é importante você entender isso. Só Deus pode te justificar. Agora, se você quer provar que você sempre esteve certo em tudo, que você nunca fez o mal para ninguém, que você sempre foi a vítima das circunstâncias, você se prendeu na camada 4 para sempre. Está entendendo? Então, qual é a justificação que você tem para aquilo que você fez 40 anos atrás? Não tem justificação nenhuma. Foi um pecado. Eu digo, olha, se for um pecado ou não, eu já confessei. Para mim, atualmente, não é mais um pecado. É simplesmente um dado do passado que não significa mais coisa nenhuma. Então, não se justificar. Isso aqui é básico para você transpor de camada a camada. Não interessa se eu estive certo ou errado naquelas coisas que eu fiz no passado. Não interessa mesmo. Por quê? Eu não tenho o poder de retroagir o passado. Não é o exterminador do futuro que volta para o seu passado para consertar. Tá certo? Então, colocar as pessoas dentro de um circuito tipo exterminador do futuro é a melhor maneira de destruí-las, psicologicamente. Quer dizer, fazer com que o indivíduo tente justificar ou recalchutar o seu passado para ele poder ter uma segurança no presente. Você não pode cair, mas note bem, na sociedade brasileira isso é uma coisa absolutamente constante. Então, você imagina então, por exemplo, pessoas que escrevem livros de memória para tentar dar um sentido ao que não teve sentido algum. Eu tenho certeza absoluta que eu não posso escrever um livro de memória, porque aconteceu coisa demais. Eu não vou conseguir lembrar.
nem com a ajuda dos Velásquez, etc., eu vou conseguir, porque eles ficam juntando documentos, falam, não, que juntar tudo aqui, eu falei, ainda está faltando coisa que você nem imagina. Então eu posso escrever talvez recordações de episódios, né? Um aqui, outro ali, outro ali. Sem a tentativa de eu olhar a minha vida inteira e criar um perfil. Essa ideia do perfil, que é então seria a justificação integral da vida. Você vê que quem entra nisso, se quer um exemplo disso aí, é a memória do Jean-Jacques Rousseau. O indivíduo que está tentando se justificar perante o mundo e mostrar que ele era melhor do que as pessoas pensaram. É um dos livros mais deploráveis que alguém já escreveu, porque é uma coitadice que não termina mais. Chega a um ponto que ele diz, as pessoas não entendem que eu sou o melhor coração que existia na Europa. Jean-Jacques Rousseau. Então, o Rousseau é uma espécie de antimodelo do desenvolvimento humano. É um cara que nunca cresceu, embora fosse um homem de gênio. Esse é um camada 4 cruzes. Tá, se você quiser um modelo, tá lá. E o que o mantém preso nessa camada é o desejo da autojustificação. Então, você aceitar, vamos dizer, a condição humana, que todos nós carregamos um certo número de culpas, e se todos nós carregamos as culpas, então não há porquê você ficar apontando as pessoas, você fez isso no passado, e nem para você apontar a si mesmo, e nem para os outros apontar você. Quer dizer, essa está na Bíblia, o que passou morreu mesmo, né? É uma coisa que só existe agora no plano da eternidade. Todos os momentos que passaram, eles morreram, mas eles não se transformaram num nada, porque tudo aquilo que entrou na esfera da existência, por um segundo que fosse, não pode voltar ao nada. É um dado do passado e esse dado não muda mais, objetivamente falando, tá certo? Mas onde ele existe? Só na eternidade. Quer dizer, só Deus lembra disso. Então, para Deus, a eternidade, os tempos que passaram, são para ele como se fosse um mapa que estivesse na mesa, ele está vendo tudo ao mesmo tempo. E nós não vivemos assim. Não é isso? Então, o julgamento do seu passado deve ser transferido para Deus, e para Deus somente, porque só Ele sabe tudo. Ele sabe todos os passos da sua vida, inclusive alguns que você não sabe. Não é isso? Então, quem tem que julgar é Ele. E daí a finalidade, vamos dizer, do rito da igreja, a confissão e a comunhão, que é para zerar tudo. Né? Agora, você zera perante Deus, Ele zera. Né? Faz com que o acontecido fosse como se não tivesse acontecido. Porém, a memória dos outros seres humanos não é Deus. Para eles aquilo pode estar lá, presente, e às vezes nunca passa. Uma ofensa feita 30, 40 anos atrás pode continuar doendo, se for um maconheiro ou um camada 4 crônico, ele vai sempre se lembrar daquilo. Né? E também, vamos dizer, isso produz uma outra distorção, que é a crença de que os episódios da vida alheia que são importantes são aqueles mesmos que foram importantes para você. Então você passou por alguma experiência junto, o outro pode ter esquecido, aquilo pode ter sido uma insignificância para ele, mas para você é o centro, então você acha que é o centro da vida dele também. Então isso cria uma impossibilidade de compreensão da psicologia alheia. Não é isso? Então a travessia das camadas, vamos dizer, é uma perpétua neutralização de experiências anteriores e abertura a experiências novas que as integram e mudam o seu significado. É sempre assim. Né? Então, só que às vezes dá dó, porque aquilo que te custou tanto aprendizado, sofri tanto para aprender isso, né? O garoto que na escola ele se mostrou que ele sempre era o primeiro da classe, era o fortão, era o cara que pegava todas as garotas, etc, etc. De repente ele vai num emprego onde ele é o Zé Ninguém. Ninguém está querendo saber das suas glórias, tá certo? Ele vai tentar se apegar àquilo, em vez de se adaptar. Não é isso? Então, você perder o seu passado é uma das melhores coisas da vida.
Quer dizer, quando se diz, você deve viver no presente. O que quer dizer viver no presente? Quer dizer que o passado adquire um outro peso em função da situação atual. Então, isso também é um fator cultural. Vocês conhecem as famílias brasileiras, conhecem o meio brasileiro, você sabe quanto a cobrança do passado é uma coisa quase obsessiva, não é isso? No Brasil, só que essa cobrança pode vir de fora, mas ela é introjetada. Você se acostuma a fazer a mesma coisa, não é isso? E este permanente remordimento, ele impede o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é uma neutralização, quer dizer, você confessa a coisa integralmente perante Deus, quer dizer, você não precisa... A igreja sempre diz que você não precisa ser meticuloso na sua confissão, basta dar o nome, porque Deus já sabe tudo, né? Quer dizer, realmente é um ritual, e um ritual é um gesto resumido, tá certo? Então você dá o nome dos pecados e pronto, acabou, você não precisa dizer, fiz isso, né? Sei lá, cometi adultério. Não precisa, comi a fulaninha, mulher do fulano, papapá, mulher do posto de gasolina, não precisa ser assim. Né? Então, cometi adultério. Quantos? 145. Tá certo? Então, vamos dizer, a função, vamos dizer, do rito da confissão é justamente neutralizar esse passado, porque, como diz, ele não vai estar inscrito na eternidade. Ele não vai desaparecer completamente, mas vai se tornar um pontinho na eternidade. Então, a noção, se as pessoas não têm a noção do que é o perdão divino, elas nunca vão mudar de camada. Né? E o perdão divino é um negócio realmente total. Acabou. Levou um tempo para eu entender isso. Eu digo, peraí, eu fui absolvido, mas eu continuo com aquele negócio. Então você ainda não entendeu que você foi absolvido. E eu não creio que o nosso clero esteja muito habilitado a ensinar isso. Fala, não, se você foi absolvido, a coisa realmente sumiu. Existem os efeitos materiais que permanecem. Mas os efeitos espirituais foram neutralizados. Então, assim, você matou uma pessoa. Você confessou, fez a penitência, comungou. Isso não será cobrado de você na eternidade. Portanto, isso não se incorpora na sua personalidade final. Na hora que fecha o seu caixão, eu não quelqu'un lui-même enfant l'éternité l'échange, isso não vai estar lá. O seu perfil definitivo não contém isso. Agora, pode ter deixado marcas, né? E, bom, você foi perdoado, mas não quer dizer que você não vai ter que cumprir pena. Mas o cumprir pena é aceito de uma outra maneira, se você souber se você entender o que é o efeito do perdão divino. Né? Então, do mesmo modo, vamos dizer, todos os efeitos que ficaram das nossas ações anteriores, ainda que eles permaneçam materialmente e lhe deem trabalho no presente, não é isso? Você vai ter que modificá-los de algum modo. Então, por exemplo, bom, eu não posso encontrar agora o manuscrito do médico que eu perdi e não posso trazer o autor de volta à vida e dizer, toma lá o seu livro, publica, etc, etc. Não posso fazer nada disso. Mas eu posso contar isso para as pessoas de maneira que seja útil para elas. Para as pessoas entenderem, tem coisa que você faz que não tem conserto mais, presta atenção. Evite de fazer isso, né? Mas se fizer, você vai ter que em seguida usar isso mesmo como um instrumento para algo de útil. Está entendendo?